Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E no vídeo de hoje vou ensinar para vocês, tá, de uma forma direta e objetiva, sem enrolação, como identificar um lobisomem. É isso mesmo que você ouviu. Então você que é novo neste canal, já se inscreva, deixa o like, vai compartilhando esse vídeo aí com todo mundo que gosta desse tipo de assunto. Ajuda o canal aí a bater os 5.000 inscritos, tá? Cada dia que passa a gente tá mais perto. E também, se quer me apoiar, vira membro aí, tá? Aí tem gente que diz assim: ah, narrador, tá fazendo propaganda dos membros. Pô, bicho, é um recurso do YouTube, cara. Deixa eu reclamar, você é muito reclamão, hein? Enfim, agora sem enrolação, vamos direto aqui para o que interessa. Vamos para o vídeo. Bom, meus nobres, como vocês bem sabem, esse canal aqui ele é focado no terror, no sobrenatural, mas de uma forma mais pé no chão, sem muitas fantasias, sem muita firula, nada disso. Eu vejo muitos canais por aí que falam a respeito do ocultismo, meio que pisando em ovos, tem medo, né? Às vezes o cara tem medo de perder inscrito, porque não quer falar o que desagrada o inscrito. Meu irmão, deixa de ser, que frutice é essa, pelo amor de Deus. Mas assim, falando a respeito dos lobisomens, esse tema sempre dá polêmica aqui no canal, porque muito do que eu digo aqui vai contra o que muitos canais falam, tá? O pessoal já assumiu uma paternidade sobre a licantropia, uma coisa que eu nunca vi na vida. Os caras eles querem praticamente patentear os lobisomens, porque só vale como verdade o que os caras falam, né? Mas enfim, trazendo pro lado de cá, pro lado mais vida real da coisa, como eu já expliquei para vocês em vários vídeos aqui no canal, a licantropia ela é uma espécie de doença e maldição ao mesmo tempo. Como assim, narrador? A maldição em si, ela foi dada, né? Primeiramente, tem várias origens, mas a principal seria por Zeus, tá? Que até eu falei no vídeo sobre o Licão, o primeiro lobisomem, que ele teria sido amaldiçoado por Zeus por lhe oferecer carne humana, no caso a carne de um bebê, e por essa afronta Zeus o condenou a se transformar numa criatura durante a noite, ou seja, o primeiro lobisomem. Também tem a história de Nabucodonosor, que teria também se transformado numa criatura da noite, e em breve eu farei um vídeo sobre esses dois, né, qual deles seria o mais forte, mas isso é papo para outro vídeo. No caso do lobisomem em específico, tem algumas características que identificam essa criatura, porque muita gente confunde, às vezes em relatos, nesses vídeos de aparições, ou até mesmo quando acontece algum caso em cidade assim pequena, de interior, ou seja o que for, as pessoas tendem a confundir lobisomens com skinwalkers, é muito comum, confunde com metamorfo e até com endigo, tá? Então é muito comum você ver relatos de pessoas citando características que não são de lobisomens, tá? Mas para você entender e até se proteger, caso na sua região, principalmente o pessoal que mora em zona de mata, mora em chácaras, fazendas, nesses locais mais ermos, ficar atentos, né, caso aí tenha algum tipo de aparição, tá? Primeira coisa, pessoal, lobisomens não têm horário certo para atacar, tá? Eu sei que você escutou muito que eles aparecem na lua cheia, na lua minguante e tudo mais. Mas a verdade é que lobisomens não têm horário certo, eles não têm um cronômetro ali, eles não têm que bater o ponto para atacar você só naquele horário. Não, isso é outro mito, tá? Muita gente acha que os licantropos eles têm um relógio biológico. É claro que eles são seres da noite, são criaturas de hábitos noturnos, assim como corujas, como morcegos, os próprios vampiros, mas eles não têm o horário certo para aparecer. Se, por exemplo, você está numa região ali, né, vamos exemplificar, numa fazenda ou numa zona de mata e pessoal que mora próximo a reservas, florestas, enfim, e tem um lobisomem que vive ali numa toca, enfim, e você passar desapercebido, ele pode te atacar. Não pode estar o sol do meio-dia, ele vai te atacar. É claro que ele não vai estar pleno, né? Ele não vai estar no seu auge, porque como seres noturnos, eles têm os reflexos melhores à noite. Mas ele é tão acelvajado e perigoso como se ele estivesse te atacando à meia-noite. Então isso é um mito, tá? E uma das características principais dos lobisomens é não ter hora certa para atacar. Então se na sua região, aí onde você vive, tá tendo histórico de desaparecimentos, de que essa criatura só aparece à noite, só ataca à noite, os animais só morrem à noite, muito provavelmente não seja um lobisomem, seja outra coisa. Pode ser um chupacabra, um endigo, um skinwalker, outra coisa que pode também causar esse mesmo dano, tá? Segundo a característica principal, mau cheiro. Os lobisomens, pessoal, eles têm uma característica muito interessante, que é um odor muito forte.
Esse odor, né, essa caatinga, né, como o pessoal fala aqui no Nordeste, é nada mais do que um cheiro muito forte como se fosse de cachorro molhado, misturado com terra e até mesmo de fezes. Porque os lobisomens, eles são criaturas, como eu falei, são asselvajados, eles são irracionais e eles não têm noção nenhuma de onde é que eles estão caindo. Eles podem cair, quando eles vão atacar, eles podem entrar no chiqueiro onde os porcos estão, eles podem entrar, né, no curral ali para pegar a galinha, ou eles podem atacar uma pessoa, até mesmo em cemitérios, podem atacar pessoas em qualquer lugar, em bueiros, enfim, esgoto, ou onde for que ele tiver oportunidade, ele vai atacar. Então, esse fedor, né, que eles têm, muito característico, se advém de tudo isso, dos locais onde ele passa. Por ele ser uma criatura que não toma banho, né, ele não vai no pet, ele não vai ser tosado, banhado, ele vai acumulando esse fedor ao longo do tempo, e quando ele chega perto de você, não precisa nem chegar muito perto. Se ele se aproximar um pouco mais, você já sente ali aquele fedor muito forte. E nos relatos é muito comum você ver que as pessoas ficam até inebriadas e quase desmaiam. E muitas vezes elas desmaiam. E quando isso acontece, é que ele se aproveita e ataca a presa, né? Porque eles são predadores. E os humanos fazem parte do cardápio de lobisomens. Assim, sendo bem sincero, os humanos não são o principal alvo dessas criaturas. É muito mais comum você ver eles atacando onças, atacando galinhas, porcos, vacas, bois, esse tipo de coisa. Por quê? Porque lobisomens, ele, apesar de ser uma criatura sobrenatural, ele é um animal como qualquer outro. Então ele não tem raciocínio, ele não entende que o ser humano também é carne. Mas se a pessoa vacilar, ele também pode atacar. Tanto que, para vocês terem uma ideia, o número de incidentes com os licantropos é muito baixo. Não entra nem na estatística anual, tá? Os acidentes com skinwalkers, aí é outra história. Acidentes com skinwalkers entram na estatística anual, pelo menos aí pra você ter uma noção, depois eu vou fazer um resumo sobre isso. Por ano, mais de que 300 pessoas morrem por causa de skinwalker. Só nos Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia, tá? Ah, narrador, você viu isso onde? Você tirou do cu? Não, eu converso com pessoas, com investigadores que moram lá, tá? E eles me passam esses dados. Então, assim, um negócio impressionante. Aqui no Brasil, acho que um dos maiores locais onde tem incidência de ataques é na região sul, né? Porque aquelas regiões Paraná, Rio Grande do Sul é que tem ali uma incidência maior da presença de lobisomens. E no Paraná, não preciso nem dizer que é tomado, né? O lugar lá é, sei lá, é 10 lobisomens a cada 3 pessoas. O negócio é muito complicado. No Nordeste também tem uma incidência um pouco grande, mas não tanto quanto no Sul e Sudeste, tá? Mas os ataques são muito poucos, né? E quando acontecem, geram comoção porque são muito violentos, tá? A pessoa fica totalmente destroçada. Enfim, próxima característica dos lobisomens que o pessoal fica insistindo em teimar. Lobisomem não volta à forma humana. Então, assim, se teve um ataque na sua região, ou se teve uma história de que alguém morreu e pegaram um suspeito, levaram o suspeito para a delegacia, muito provavelmente não é um lobisomem, ou é um skinwalker, que é muito comum, o pessoal prende nesses vídeos quando eu vejo, né, de aparições, ou até mesmo aqui no YouTube, de histórias, canal de relato, enfim, que diz, o fulano foi pego, era o lobisomem da região, pegamos ele, cortamos a cabeça dele, era o meu vô, não sei o que, essas histórias do Tiringa, provavelmente não era um lobisomem, tá? Porque ao contrário da crença popular, ao contrário do que seu avô contou para você, e ao contrário do que muita gente acredita, lobisomens não voltam à forma humana, pessoal. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Eu vou continuar batendo nessa tecla aqui. Por que isso acontece? Uma vez que a transformação é iniciada, que a maldição, que o vírus, né, por assim dizer, que a licantropia começa a se espalhar no corpo daquela pessoa, é um processo que é só de ida, não tem retorno. O cara não fica transformando e voltando, isso não existe. Porque, primeiro que há uma desconstrução genética, né? O DNA é completamente alterado, fisiologicamente ele muda, psicologicamente também. Então não é só uma questão física, é uma questão psicológica. O animal toma conta, tá? É como se você dissesse para mim que uma onça, ela volta à forma humana e depois de noite vira onça de novo, todo dia. Isso não acontece, cara. Isso ficou muito popularizado por causa dos filmes, né? Aqueles filmes lá, Bala de Prata, Lua Negra, Anjos da Noite, e a galera pega isso como verdade, né? O pessoal que entende mesmo do sobrenatural sabe que isso não procede. Mas ninguém tem coragem de falar porque não quer perder inscrito. Então, como a proposta do meu canal é ser sincero e honesto,
Eu preciso passar essa real para vocês logo, tá? Lobisomens de verdade não voltam à forma humana. Então, quando eles são abatidos, quando acontece ali de caçadores irem no local e encontrar, isso quando eles conseguem encontrar e quando conseguem abater, porque são raríssimos os casos, eles estão na forma animal, cara. E não voltam à forma humana, isso não existe. Nos vídeos reais que o pessoal fez, né, que são vídeos que só circulam nos grupos do pessoal do meio, quando é abatido algum lobisomem no local que tá causando problema, ele tá lá na forma animal, depois de morto. Ele não volta à forma humana, não tem isso, tá? Então assim, você tem que entender, vocês têm que entender que esse mito aí é por causa dos filmes mesmo. Hollywood difundiu essa história e a galera até hoje acredita, né? Mas enfim, fica aí como dica para vocês. Se na região que você vive tá tendo história de lobisomem e prenderam um lobisomem, tá nada na cadeia, tá no Chinindrol, provavelmente não é lobisomem, ou é skinwalker, ou é só um doido varrido, um psicopata que foi pego ali, ou então pode ser uma entidade assumindo a forma humana, que já é uma outra história, tá? E a outra característica para você identificar um lobisomem, primeiro de tudo, tá? Quando uma pessoa é atacada e é mordida mesmo, que é assim que se transfere a maldição, ou por mordida ou por infecção sanguínea, no caso agulhas contaminadas, existe até uma teoria que pode ser passada também pelo ato sexual, né, devido ali a fluidos corporais, mas isso ainda é bem discutido no meio, né, o pessoal tem essa teoria, mas não, ela não foi comprovada 100%. É mais comum pela mordida ou então pelo sangue. Transfusão sanguínea, então, se você fizer uma transfusão, no caso um lobisomem fizer uma transfusão para você, muito provavelmente você também vai adquirir a licantropia desse jeito, tá? É muito parecido com a AIDS, né, por exemplo. O pessoal se contamina aí pelo sangue, tá? A hepatite também. A licantropia é a mesma coisa, tá? Então, se você for mordido, a primeira coisa que vai acontecer, você vai começar a ficar paranoico, você vai ter alucinações, tá? Narrador, ele tá, as pupilas vão mudando, o focinho vai crescendo, então assim, toda a estrutura física, corporal começa a mudar, depois na mordida, mais ou menos depois aí de umas 72 horas após a mordida. Então, a pessoa que foi atacada, ela, de primeiro ela não vai sentir nada, tá? Ela vai continuar vivendo normalmente, é claro que a ferida vai ser bem feia, tá? Muito provavelmente vai estar infeccionado ali, por mais que você coloque remédio, não vai resolver. E depois dessas 72 horas, né, começam os efeitos. Começa primeiro o efeito psicológico, o efeito no cérebro, depois é que começa o efeito físico. O corpo começa a entrar aí no estado de metamorfose, ele chama estágio aí de transmutação, tá, para você entender melhor. E a última e característica aqui derradeira, né, a última característica aí, sim, primordial é que lobisomens são seres que não andam em bando, tá? Ao contrário da crença popular, né, também de novo dos filmes, lobisomens são seres solitários, eles não ficam andando em grupo. Vai até aquela história do Dogman, narrador, tinha 3 Dogmans aqui no meu quintal, tinha 5 Dogmans aqui na minha chácara. Muito provavelmente, se aconteceu isso, ou eles não são do mesmo local, muito provavelmente eles estão disputando aquele território, porque eles são seres territorialistas, tá? E muito provavelmente um deles ali morreu. Um matou o outro. Que é assim que eles são. Eles não são seres ali sociáveis. Eles são seres altamente territorialistas que gostam sim de preservar o seu território independente do que aconteça. Eles podem até morrer no processo. São altamente conhecidos como cachorros loucos. Por isso. Porque se você, por exemplo, tem uma região ali e tem um lobisomem e aparece outro, um deles vai morrer. É sempre assim. Numa região, geralmente fica um só ali naquele território, não na região do estado todo, mas naquela região específica, naquele raio ali de 2, 3 quilômetros, não fica 2, só fica um. No outro raio fica mais um, aí no outro raio fica outro, é assim que a região vai sendo dominada, não, é de um por um. Eles ficam cada um no seu território, e quando eles se encontram, geralmente tem esses conflitos por território, eles não gostam de ficar perto um do outro. Não é à toa que tem muita história, tem muita gente que diz que escuta cachorro latindo, barulhos à noite, porque geralmente quando eles se encontram dá treta, eles brigam entre si, tá? Essa história de nós somos uma família, nós somos um clã de amigos, super amigos, nós somos aqui todo mundo junto, isso é conversa mole, tá? Quem entende mesmo do ocultismo sabe que lobisomem, assim como os vampiros também, se detestam, eles não gostam de ficar perto um do outro, tá?
Não é à toa que tem disputa de território. Se eles fossem tão brothers assim, como o pessoal quer que você acredite, eles não tinham disputa de território, tá? E não tinha essas mortes aí que entre eles mesmos. Então fica aí essas dicas para você identificar, né? Fisicamente, né? A dica bônus aqui, fisicamente os lobisomens eles são muito altos, é uma característica principal da espécie, eles são gigantescos, tá? Geralmente na casa dos 2 metros, 2 metros e 15, eles são muito altos, braços longos, né? Estilo mesmo jogador de basquete, garras muito afiadas, focinho alongado, orelhas pontudas e geralmente eles têm ali as pernas com 4 juntas, né? Eles conseguem ficar na posição bípede, mas é mais comum você ver os lobisomens na posição de quadrúpede, principalmente quando eles estão caçando, tá? Então o pessoal, viu um lobisomem, ele era do meu tamanho, mentira sua. Se você viu isso, você viu foi no seu reflexo no espelho, não era um lobisomem. Eles são muito grandes, tá? Isso das lendas que o pessoal comenta procede porque realmente lobisomens são seres muito altos, é uma característica, eles têm um crescimento, né, muito acelerado devido à quantidade de hormônio de crescimento que é liberado porque a bactéria ataca a glândula, no caso pineal, certo? Também a pituitária, então isso acaba gerando uma produção exagerada de hormônio de H, né, de hormônio de crescimento, e como está tendo um alongamento ósseo, né, o corpo ele está sendo alterado e as fendas, né, no caso aí, que é o que sela o seu osso quando você está crescendo, por isso quando a pessoa é adolescente ela tem aquele estirão da puberdade, mas quando chega ali pelos 22 anos ela para de crescer, no caso do licantropo não, ele cresce, porque tem esse alongamento, né, no caso o ósseo novamente, e aí, meu amigo, o disparo de GH é gigantesco. Então, é muito difícil você ver um lobisomem que tenha muito menos de 2 metros de altura. Geralmente, todos eles são muito altos, tá? Enfim, essas são as características para você identificar um lobisomem sem enrolação, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui o final, deixa aí seu comentário se você gostou. Bota aí hashtag eu sou guerreiro, que eu vou dar um salve, um coração para você. Enfim, lembrando que essa semana vai ter vídeos aqui muito interessantes nesse canal, então ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo aqui no canal, tá? É isso aí, meus nobres, vou deixando vocês por aqui com mais este vídeo, com essas palavras românticas que eu vou me despedindo por hoje. Fiquem na paz e até breve, meus pequenos.